Oi, tudo bem? Hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e por isso nós, como igreja, queremos primeiramente parabenizar todas as mulheres, né, por ter esse papel tão importante na vida da sua família, da igreja, da sociedade, né? Então, parabéns a todas as mulheres. E por isso a gente, como igreja, a gente quer compartilhar um devocional ao coração de cada mulher que vai escutar esse vídeo. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios 31:12. Fala assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Para quem nunca leu o livro de Provérbios ou não conhece, ele é um livro de conselhos. E no capítulo 31, especificamente, do versículo 10 ao 31, uma mãe está dando conselhos ao seu filho de como achar a mulher ideal para se casar. E dentre esses conselhos, a gente diz que eu quero destacar hoje esse versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então imagina só, você que é mãe ou você que é filha, né? Você imagina que uma mãe quer encontrar para o seu filho, quer que seu filho se case com a melhor pretendente possível, né? Dentro dos princípios que ela acha ideal para a vida, para o casamento dele. Então, esse é uma visão de mulher para mulher. É uma mulher encontrando em outra mulher os princípios ideais que ela precisa num casamento, num relacionamento. E basta destacar que essa mulher ainda ela não está casada, né? Então, se o filho dela vai procurar em outra mulher, então são conselhos tanto para mulheres solteiras quanto para mulheres casadas. E fazer bem e mal, a gente pode fazer, né? Os seres humanos podem fazer de várias formas. Só que eu queria destacar um caminho de fazer bem ou o mal, no caso, né? Para nós mulheres. E eu quero falar daquilo que a gente é especialista em fazer, em falar muito. Já foi comprovado, né, cientificamente, que a média das mulheres, a maioria das mulheres falam a mais que os homens 13 mil palavras por dia. Então, a gente é especialista em falar muito, né? E falar muito, não vamos se dizer, não é errado em si, mas é o que a gente fala que pode ser errado ou não, pode fazer mal ou pode fazer bem. Lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, fala assim: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, aqui em Tiago, capítulo 3, está falando especificamente desse órgão, né, que é tão pequeno e que pode causar ou grandes danos, né, grandes males, ou pode causar coisas boas, tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas. Então eu quero associar, e como eu disse, né, tem várias maneiras de fazer bem ou mal para as outras pessoas, para o seu marido, para os seus filhos, para com quem você trabalha, para os seus pais, né, para os seus amigos, mas eu quero especificar uma maneira de fazer bem ou mal, que é com a língua. Então, a gente sabe, como eu falei, né, a gente fala muito e não há problema nisso em si, mas eu quero que eu e você, que nós possamos ser mulheres, que a gente busque em Deus a língua como um instrumento para causar coisas boas na nossa família, coisas boas para os nossos amigos, no nosso trabalho. Então, eu quero que esses princípios fiquem enraizados em nós e a cada uma de vocês. Então, uma primeira coisa, né, eu vou fazer contrapontos, tá? Então, assim, eu vou falar de coisas boas e o contraponto da coisa do que é ruim, né, de falar com a língua, tá? O primeiro contraponto que eu quero destacar é sobre murmurar, né? O ponto, né? Murmurar. Então, isso é um jeito de você usar mal a sua língua, é murmurando. Então, murmurar, hoje assim, a gente estava até conversando numa célula nossa uns dias para trás,
umas 2 semanas atrás, a gente estava falando como que o Instagram pode causar uma insatisfação no seu coração. Porque, por exemplo, antigamente, a gente não tinha acesso como as pessoas ricas viviam, a gente, talvez, se a gente conhecia uma pessoa rica, a gente, né, só de vista, assim, eu particularmente, né, por exemplo, se ela viajasse para algum lugar, eu nem sabia para onde ela viajava, quanto ela gastou naquela viagem, a gente não sabia, o que que ela tinha na casa dela, o que que ela comia. Então, as redes sociais nos trazem essa rotina de vida das pessoas mais ricas, e a gente começa a olhar para elas, nossa, isso é muito bom. E aí você começa a querer aquilo e olhar para a tua vida e deixar de ser grato. E aí você começa a murmurar, e a palavra de Deus, até no livro mesmo de Provérbios, ele fala assim que é melhor viver sozinho no deserto do que ao lado de uma mulher que, fala mulher goteira, né, a mulher que murmura, que é aquela gota constante, assim, né, é, aquela coisa ruim constante na tua vida, né? Então é melhor você viver no deserto do que com uma mulher que murmura muito, né? Então, como que isso é ruim para você? Porque começa a te causar insatisfação, a murmuração, você começa a olhar para as coisas e não ser grato. Você olha para você, sempre os outros está melhor do que você, ou então sempre alguém do seu lado não está fazendo aquilo do jeito que você acha que deveria ser feito, então tudo começa a ficar ruim, e aí começa a brotar algo ruim dentro de você, e aí começa a afetar as pessoas que estão na sua volta. Então você começa a fazer mal para as outras pessoas, você não faz bem para as outras pessoas, está fazendo mal com a sua língua, murmurando, reclamando. Então qual que é o contraponto de murmurar? Agradecer. Então agradeça a Deus, né? Você tem no seu tempo devocional, começa a olhar para a tua volta, o que que Deus te deu. Deus te deu saúde? Agradeça a Deus pela sua saúde. Deus te deu provisão, né, no alimento, agradeça a Deus pela provisão. Deus te deu uma família abençoada, um marido, né? Tem tantas mulheres que às vezes estão ali na expectativa ainda de procurar, de se casar, e às vezes você é casada, né, e está reclamando do seu marido. Então, agradeça a Deus pelo seu marido. Filhos, né? Tantas mulheres que pedem a Deus, às vezes não pode nem engravidar, e você tem filhos, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a eles, né, por atitudes que eles façam com você. O teu marido fez um favor para ti, o teu marido, né, ele tá mantendo a tua casa, agradeça a ele, agradeça a tua mãe, os teus pais, né, pelo que eles fizeram com vocês, pela instrução, pelo que eles te deram até hoje. Agradeça uma colega de trabalho por um gesto que ela tenha feito, por ela ter sido companheira contigo, uma amiga, uma irmã da igreja, né, por ter te acompanhado num momento difícil, por estar com você. Então, tem esse hábito de agradecer, tem o hábito de ser grato e de não murmurar, né? Você vai estar fazendo mal para as pessoas da sua volta se você murmurar, e se você agradecer, você está fazendo bem para elas, você está reconhecendo aquilo que Deus te dá e aquilo que as pessoas representam para você. Amém? Outra coisa que a gente pode aprender, o segundo ponto e contraponto, né, é de maldizer. Então a gente pode usar a nossa língua também para maldizer. O que é maldizer? É uma fofoca, é falar mal do outro, né? Então eu fico imaginando assim, imagina que você está numa roda assim, né, de pessoas, e ali talvez tem uma pessoa que você se identifica mais assim, você tem liberdade de expressar o que você sente com ela, e tem uma pessoa que você não tem tanta intimidade, mas você se sentiu ali naquele momento à vontade para dar a sua opinião sobre uma terceira pessoa. Vamos supor que essa terceira pessoa seja seu marido, e aí você começa a falar, meu marido não faz aquilo, meu marido não faz isso, ou então seu filho, meu filho não faz isso, não faz aquilo, ou então você fala de uma outra pessoa, né, de uma outra mulher, talvez, né, tal, a fulana, né, eu não gosto daquele jeito dela, aquela fulana parece que se acha, aquela fulana parece que tem inveja das pessoas, e aí essa terceira pessoa, né, essa outra pessoa que você não tem tanta intimidade, nem conhece essa pessoa de quem você está falando.
E aí aquilo vai causar uma impressão nela. Então, qual a impressão que você acha que está causando nessa pessoa? Uma impressão ruim. E aí isso aí pode impedir ela de fazer uma amizade com ela. Se for seu marido, você está criando uma imagem horrível do seu marido, ela vai pensar assim, nossa, como é que essa mulher está casada com esse homem até hoje? Dos seus filhos, ela vai pensar assim, nossa, como é que ela aguenta? Eu não vou querer ter filho. Para que ter filho? Porque reclama tanto do filho dela. Então, isso é o que você faz quando você fala mal de outra pessoa, né? Essa imagem que você passa de outra pessoa, você pode estar construindo barreiras, construindo inimizade, acabando com casamentos, né? Alguma pessoa que talvez está passando por uma situação no casamento semelhante ao seu e vê você reclamar e fala assim, eu passo isso no meu casamento também e eu não quero mais isso para minha vida, eu quero terminar com o meu casamento. Então, você pode estar gerando coisas horríveis na vida de outras pessoas, maldizendo, né? Sem contar que quem está sendo ali a imagem de outra pessoa, ela nem está sabendo o que você está falando muitas vezes, e aí pessoas, né, às vezes não tem coragem de se aproximar dela por causa daquela imagem que você criou na mente de outras pessoas, né? Então, maldizer é um mal que você faz tanto para quem está escutando, como para de quem você está falando, né? Então, qual que é o contraponto de maldizer, né? Como que eu posso usar minha língua para fazer bem, ao invés de maldizer? É bem dizer. Então, cuida, né? Se você vai falar de outra pessoa, não fica falando, não cria uma imagem, né? É ruim da outra pessoa. Fala bem do seu marido, fala bem para as outras pessoas. É a pessoa com quem você escolheu casar. Então, se ele tinha defeitos, você já viu lá antes de casar. Então, esses defeitos você abraçou junto quando você se casou. E se ele tem, fala com ele para vocês juntos melhorar esse defeito, né? Então, assim, não estou dizendo que se você tem uma pessoa a quem você quer se aconselhar para poder melhorar essa situação, é diferente, né? Então, você está se abrindo com alguém ali para talvez um problema que você está tendo no casamento. Mas se não for para resolver o teu problema, o que vai adiantar tu falar mal do seu esposo? O que vai adiantar? Aquilo vai criar mais coisas ainda dentro do seu coração e no coração de outra pessoa. Então, fale bem do seu marido, destaque os pontos positivos dele, destaque o ponto positivo de ser mãe. Ah, eu amo ser mãe porque eu adoro, né, servir meus filhos. Eu gosto de estar aquele momento, aquele abraço gostoso com meus filhos. Ah, aquele momento quando a gente ensina eles o caminho que devem andar e a gente vê frutos. Então, fale com as pessoas as coisas boas, né, dos outros, né? Ah, meu filho, ele tem, né, os defeitos dele, mas eu amo muito ele porque em certas áreas ele é muito talentoso, ele é esforçado, meu marido também, minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito fiel a mim, ela tem várias qualidades, ela está sempre junto, né? Outra coisa muito importante na igreja, né? Então a gente convive em comunhão na igreja. Então, assim, você falar mal ou bem da pessoa desculpa, toda a diferença. Então, assim, você fala bem do irmão, fala bem da liderança, né? Você tá corroborando para que aquela pessoa queira trabalhar junto, queira conviver junto, queira estar em comunhão, né? Quando você fala bem das pessoas, fala bem dos seus amigos, fala bem dos seus irmãos, fala bem do seu marido e dos seus filhos. Então, seja uma pessoa que bendiga outras pessoas, que falam bem, né? Na ausência de outra pessoa, né? Então, assim, mulheres, vamos usar a nossa língua para esse bem. Eu sei que é um desafio, porque nós temos uma fama, assim, infelizmente, né? Quando fala de fofoca em algum lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, infelizmente nós temos essa fama. Então, assim, a gente pode usar esse órgão para bem dizer as pessoas, né? Então, vamos usar esse órgão para esse bem, né? Não maldizer e bem dizer. Então, o último ponto e contraponto que eu quero falar é sobre amaldiçoar. Então, assim, gente, amaldiçoar eu não acredito, tá? Que você vai, né, como se fosse uma praga, né? Você vai jogar uma praga na pessoa e aquilo vai acontecer. Eu não acredito dessa forma. Mas eu acredito que as palavras podem ter um poder emocional, um poder psicológico na vida das pessoas. Então, cuida o que você vai falar com uma pessoa. Eu tenho estudado algumas coisas, né, e um último estudo que eu fiz sobre mindset de crescimento.
Então, o mindset de crescimento é mais ou menos assim, você desenvolver a forma como você enxerga as coisas. Por exemplo, eu tirei 5 na prova, né? Estudei para uma prova, tirei a nota 5 valendo 10. Foi ali na metade, não foi uma nota muito boa. Então, quando você está acostumado a não ter um mindset de crescimento, você olha para aquilo e fala assim, eu sou um fracassado mesmo, vou desistir, não quero isso para mim, então você desiste. E o mindset de crescimento, você olha para aquilo, né, e fala assim, não, eu vou estudar mais, não, teria sido pior se eu tivesse tirado 2, né, 3, tirei 5, eu vou estudar mais para na próxima eu tirar uma nota melhor. Só que eu fico pensando, por que isso gera em nossas vidas, né? Por que essa sensação de fracasso, essa mentalidade é gerada na nossa vida? Muitas vezes por causa de fala de outras pessoas. Às vezes até pais mesmo que viram para os teus filhos e falam assim, você, né, o filho vai mal em alguma coisa, você fala assim, meu filho, você não dá para isso mesmo, desiste. Ou então você é demitido de algum emprego, aí você pensa, não, alguma outra pessoa fala assim, você não leva jeito para, você não é bom no trabalho mesmo, você é inconstante, né? Então, esse tipo de palavra, ela pode ser destrutiva na vida de outras pessoas, né? Então, a gente pode usar as nossas palavras, como eu disse, eu não acho que é uma praga, mas aquilo pode entrar no coração, na mente da pessoa e pode fazer ela desanimar, perder as esperanças, perder a perspectiva de vida. Então, pensa só na vida do seu marido, na vida do seu filho, o que palavra que você tem despejado na vida deles para poder, você tá, né, desmotivando, você está causando uma destruição na moral dele, no teu marido, no teu filho, na tua amiga, né, quando ela chega para ti com algum problema, abrindo, às vezes até mesmo um pecado, uma dificuldade que ela tem, e você vai lá, afunda, aponta o dedo na ferida dela, não, realmente, você tá pecando, isso aí não tem, isso é uma pecadora, né, isso, você está prejudicando a tua vida, prejudicando a vida das pessoas na tua volta, ou você dá uma palavra de esperança, fala assim, não, talvez se arrepende, eu sei que você está se sentindo mal com isso, foi um erro que tu cometeu, mas você tem a oportunidade de se arrepender, você pode virar o jogo, você pode ser uma pessoa diferente. Então, como que tem sido, né? Então, isso tira as esperanças das pessoas, né? Essa questão da palavra de amaldiçoar. E, gente, isso é tão forte assim, ó, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem muito essa questão sobre a bênção, né? Para quem conhece um pouco a história ali de Jacó e Esaú, gente, foi uma disputa assim entre os irmãos para pegar a bênção do primogênito do pai. Então, para eles, aquilo ali é assim. Era extremamente importante ouvir e receber do pai aquelas palavras de bênção do que Deus iria fazer através da vida deles, né? Então, assim, biblicamente eu acredito que nós como mulheres, nós como pessoas, né, como mães, como amigas, como esposas, as nossas palavras podem ou destruir ou causar grande mal na vida das pessoas, ou pode levantar elas, pode abençoar elas, né, trazendo um canal de bênçãos. Então, você pode, sim, compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, né, quando ela tiver com algum problema. O teu marido está com alguma dificuldade de vencer algum pecado, algum problema no relacionamento, até entre vocês dois. Dê palavras de esperanças para ele, de que ele pode vencer aquele pecado, de ele buscar ajuda, né, dele ir para Deus em oração, que ele pode vencer. Teu filho está tendo alguma dificuldade, esses dias também eu li um post, né, no Instagram sobre daquele pastor, acho que é Lipão o nome dele, e ele falando sobre o filho dele, que eu acho que não sei se tem 12, 13 anos, o filho dele já aceitou Jesus, né, se converteu, mas ele mentiu, né, esses dias ele descobriu uma mentira do filho dele. E daí a vontade que ele teve como pai é de falar assim, meu filho, você tá doido, você é um mentiroso, e, né, e você, olha o que você fez, você mentiu. E aí ele pensou assim, não, meu filho não é mais um pecador, ele entregou a vida dele para Jesus, e aí como qualquer ser humano, ele errou. E aí ele pecou, né, ele caiu ali, ele tropeçou naquele pecado, mas ele não é mais um mentiroso, ele é um nascido em Cristo Jesus. E aí ele falou assim, então eu ministrei para ele, filho, isso não combina com você mais, você não é um mentiroso.
Você só apenas tropeçou ali, você pecou, mas isso não faz parte de ti. Foi um erro que você cometeu e que agora você pode consertar. Então, olha a diferença de que talvez se ele tivesse, né, você é um mentiroso, tivesse, né, destruído as esperanças daquele filho. Então, o filho dele poderia pensar assim, não tem jeito mais, eu sou um pecador mesmo. Eu não vou conseguir parar de mentir, né? O que adianta eu ter entregado minha vida para Jesus se eu não consigo parar de pecar? Então, aquele pai teve um papel importantíssimo de, na hora do erro do filho dele, colocar palavras abençoadoras na vida do filho dele, né? Ele deu palavras de esperança, palavra que não destruiu, pelo contrário, que deu uma base para que o filho dele olhasse para frente. Não, eu posso ter uma vida em santidade de Deus, Deus perdoa dos meus pecados, Deus pode me perdoar e eu posso seguir uma vida em santidade, né? Deus vai me perdoar. Então, esse é o nosso papel com nossos filhos, nosso marido, nossas amigas, né? Com os nossos pais, né? Declarar a bênção, né? Declarar, ter uma visão de que nada está perdido, de que Deus ele está ali para nos ajudar a levantar, nos ajudar, né, a prosperar, a ser bênção na vida de outra pessoa, né? Então, esse ponto de abençoar é muito importante, né? Como eu disse, você pode talvez uma palavra, né? Uma maldição que você jogue, né? Você fale na vida da pessoa, pode tirar totalmente a esperança dela, pode, né, acabar com o futuro daquela pessoa. Mas também o contrário pode transformar a vida daquela pessoa, né? Às vezes, até quando você conhece uma pessoa que talvez venha do contexto que a família, né, despreza, que, né, o meio onde ela vive todo mundo despreza ela, e talvez você vai ali, conversa com ela, pode ser até um colega de trabalho, ela compartilha alguma coisa com você e você enxerga um potencial naquela pessoa e dá uma esperança para aquela pessoa que com Deus ela pode frutificar, que com Deus ela pode ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa livre do pecado, uma pessoa santa, uma pessoa próspera. Então você pode transformar a vida daquela pessoa por uma conversa, né? Por uma palavra de bênção, uma palavra abençoadora. Então, mulheres, nós temos, através de um órgão, nós temos assim o poder, né, a decisão de gerar tanta coisa boa na vida das pessoas, na vida da nossa família, como também tantas coisas ruins na vida das pessoas. Então eu quero te fazer pensar em cada um desses contrapontos, né? No primeiro, você tem sido uma pessoa grata? Você tem agradecido a Deus, as pessoas da sua família? Ou você tem murmurado o tempo todo com seu marido, tem murmurado da sua vida, tem murmurado até muitas vezes com Deus? Qual tipo de ação você está usando com a sua língua? Você está murmurando ou você está agradecendo com o coração satisfeito? Sobre o outro ponto de maldizer ou bendizer, você está maldizendo as pessoas ou bendizendo, né? Como você está promovendo a pessoa de quem você está falando por trás, né? Como você está promovendo? Você promove seu marido? Você diz coisas boas dele? Você promove seus filhos, suas amigas? Você promove o pastor da sua igreja, sua liderança? Você promove os irmãos da sua igreja? Ou você só diminui? Como que você como que você tem usado a sua língua, né? Eu tô lendo um livro que é sobre essa questão de falar mal, né, da liderança da igreja, ou dos irmãos da igreja, né? Então, assim, como que isso pode ser prejudicial na sua casa? Teu filho está escutando o que você fala. Então, assim, a imagem que você pode trazer do evangelho para a tua casa através da tua língua pode acabar com a esperança do teu filho de se envolver com Jesus. Então, você tem sido uma pessoa que maldiz ou bendiz as outras pessoas? E por último, né, você tem sido uma pessoa que abençoa ou que amaldiçoa as outras pessoas, né? Como que você fala com seu marido quando ele erra? Como que você fala com seu filho quando ele erra? Como que você fala com seus amigos, com a sua mãe quando eles erram? Você, né, coloca a pedra em cima, realmente humilhando aquele erro? Ou você abençoa, dá uma esperança de que em Deus
aquilo pode ser transformado, em Deus aquela situação pode ser transformada. Você é uma mulher que amaldiçoa ou você é uma mulher que abençoa com a sua língua? Então, esses são os contrapontos, os pontos e os contrapontos que eu queria colocar para vocês. Eu quero falar que eu quero que isso entre no meu coração, sabe? Eu quero cuidar das minhas palavras, eu quero usar essas 13 mil palavras a mais que eu falo por dia do que meu esposo, do que meu filho, né? Eu quero usar elas para ser bênção na vida das outras pessoas. Eu não quero que esse órgão tão pequeno possa transformar a vida das pessoas para o pior. Eu quero que esse órgão pequeno transforme a vida da minha família, das pessoas que estão à minha volta para melhor, e a minha também, né? Então, lá em Provérbios 31, como eu disse, né, a mãe dele fala assim que a mulher virtuosa, ela é como uma joia rara, né? Quem a achará? Então, mulheres existem de todo tipo, nós temos qualidades, defeitos, né? Mas mulheres com princípios como esse, nesse princípio, quem a achará? Eu quero, assim, que do fundo do meu coração, que você que está assistindo, você seja uma mulher, uma joia rara, com esses princípios raros que a gente tem encontrado tão pouco, né, nas pessoas, infelizmente. Casamentos fracassados, amizades que não duram, pessoas que não conseguem ficar muito tempo numa igreja, porque elas não têm esses princípios tão raros. Eu quero que você tenha esses princípios raros, eu quero que teu marido possa encontrar em ti esses princípios, seus filhos, sua mãe. Eu quero que, né, as pessoas da igreja, as pessoas do teu trabalho possam olhar para você como mulher nesse dia tão especial e para o resto da tua vida. Falar assim, não, essa mulher é diferente, essa mulher tem princípios, essa mulher se porta de jeito que me constrange, essa mulher me ajuda a crescer com Deus, essa mulher só fala coisas que me edificam, né? Eu quero que você seja essa mulher de princípios raros, essa mulher virtuosa, essa mulher cheia de Deus. Então, né, eu quero deixar aqui para vocês também, para dar uma olhadinha no Provérbios 31, né, um provérbio assim do versículo 10 ao 31 ali, ele é para gente, ele é para nós mulheres, para a gente meditar, para a gente, né, buscar em Deus essa mulher rara, né, ser essa mulher rara. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te ilumine, te abençoe, né? Que você, como eu digo, eu creio que você pode ser essa mulher. Eu tenho buscado ser essa mulher, né? Eu sei que às vezes não é fácil, é difícil controlar, né, a nossa língua, mas se a Bíblia está nos dizendo que é possível, a gente pode. Então, eu quero te encorajar nesse dia a ser uma mulher diferenciada, a não ser só, talvez assim, o mundo tem pregado um poder feminino muitas vezes contrário ao que a Bíblia diz, né? Mas aqui a Bíblia nos empodera de maneira maravilhosa, de uma maneira que assim que transforma a vida de outras pessoas, não de uma maneira egoísta, né? A gente olha só pra gente, para nós mesmos, e a gente quer ser a melhor, a gente, né, quer ser aquela que faz tudo. Não, a Bíblia nos empodera assim de maneira maravilhosa. Eu te convido a conhecer a Bíblia e a conhecer a mulher que você pode ser na Bíblia. Amém? Deus te abençoe. Um feliz dia, que você seja uma mulher abençoada. Deus abençoe.